Olá! Já perceberam que às vezes a gente faz escolha de cores assim e fica um trabalho meio sem graça, meio apagado? Mas é o trabalho que a gente precisa fazer nas escolhas que a cliente fez. E daí? O trabalho fica assim? Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente para vitalizar esse listado. É um listado aqui usando duas cores, uma mesclada e uma parecendo do mesmo tom, mas não é. É um lilás diferente, ele não combina muito com essa mesclada aqui. Mas nós vamos fazer com que ela combine. Coloquei um fio na agulha da mesma cor que foi usada aqui. Primeiro, na cor lilás. Pelo avesso, esse trabalho vai ser feito no avesso. Eu comecei fazendo duas carreiras já para início, bem no canto. Eu pego o ponto, dá para perceber o ponto aqui, ele tem uma laçada para cima. É essas com laçada para cima que eu vou apanhar. Mas eu não vou bordar ponto malha, eu vou simplesmente fazer uma minhoquinha. Eu vou entrar no ponto e sair no ponto em cima. Entro no ponto e saio em cima. Pulo um e pego o outro, fazendo uma minhoquinha mesmo. Entra no Vzinho do ponto e saio em cima, sempre pulando um. Dá para fazer uma porção na agulha e depois puxar, não precisa ser um a um. É um trabalho que vai ficar mais grosso, por isso eu deixei uma regulagem maior, fica para trás. Eu deixei uma regulagem maior do que costuma se usar na malha com essa linha. Para que eu consiga bordar, isso aqui que nós estamos fazendo é um bordado pelo avesso. Eu consiga bordar e deixá-lo mais espesso. Se eu já faço na regulagem certa, ele acaba ficando muito ruim para eu entrar e sair com a agulha e o tecido fica pesado. Então, deixo uma regulagem mais sedosa, mais aberta. Cheguei até em cima, agora eu vou descer, mas observam, quando eu subia, eu pegava na laçada para cima. Agora eu vou virar o trabalho e eu vou pegar o ponto seguinte, não a mesma laçada. Agora eu vou pegar a laçada que vem para baixo, senão eu não pego o ponto seguinte, eu pego o entremeio. E vou fazer intercalado. Então, quem ficou para cima, agora fica para baixo. Assim parece uma sombra da cor da lista e mais esse fio que nós estamos bordando. Qual a laçada que eu pego? A que vem para baixo, porque eu virei o trabalho. Se eu tivesse fio curto, eu sempre começava no mesmo sentido, de baixo para cima, de baixo para cima. Aqui eu virei o trabalho, então eu tenho o ponto ao contrário, eu tenho ponto de cabeça para cima, eu tenho ponto com as pernas para cima e a virada para baixo. Vou um sim, um não. Um por baixo, um por cima. Um por baixo, um por cima. Vou fazendo listas na vertical, na mesma espessura dessas listas que foram feitas na máquina, tecendo na máquina. Bordando dessa forma, um vai e vem, uma minhoquinha. Esse trabalho fica mais grosso, por isso foi feito a malha
numa regulagem mais folgada, porque ele é bordado em todos os pontos. Agora, descendo, eu comecei aqui na base. Agora subo novamente, fazendo qual? O ponto seguinte. Não essa laçada que vem para baixo, a laçada que vai para cima. Por quê? Porque esse é o ponto seguinte. Se eu pego aqui, ele é o entremeio, um ponto e outro. Ele vai ficando uma espécie de relevo, não muito saliente, mas um relevo, porque é o bordado. Nessas carreiras que a máquina teceu, eu dei 8 carreiras. Vou fazer a mesma espessura. Se com 7 pontos bordados assim der a largura parecida, eu faço com 7 pontos. Se for preciso fazer 8 ou 9, também é bordar da mesma espessura para ele formar um xadrez quadriculado, um xadrez uniforme, mesma quantia em altura quanto em largura. Virando o tecido novamente, eu estou com a parte que não foi remalhada aqui em cima, foi só tirada da máquina. Qual laçada eu pego agora? Não a que está virada para cima, mas sim a que está virada para baixo, e intercalando. O que significa intercalando? O ponto aqui que eu terminei era nessa laçada. Então, ao invés de pegá-la, eu pego a mais embaixo. Aqui ficou por baixo, que daí ele trama, formando o meu xadrez mais bonito. Aqui eu estou fazendo o bordado na mesma cor das listas. Então, eu fiz aqui em lilás e em mesclado. Uma lista vertical vai ser em lilás, uma lista vertical vai ser em mesclado também. Mas, em outros modelos, imagine você tendo o fundo em listas, em cores, qualquer cor, branco e preto, por exemplo, e você quiser bordar as listas verticais em outras duas cores, imagine como não fica bonito. É uma ideia para outros trabalhos. Essa daqui eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu preciso apresentar o projeto para cliente. Cheguei embaixo, viro o trabalho, agora apanho novamente o ponto com a laçadinha para cima. Já foram feitas 1, 2, 3, 4, 5. Está quase na espessura daquela lista horizontal. Então, acredito que com 7 eu consiga, 7 pontos bordados, eu consiga a medida que eu preciso. Um fio comprido ajuda o trabalho a ficar todo ele feito sem emendas. Detalhe é o seguinte: não posso parar uma emenda aqui no meio, porque o fio aparece, ele precisa terminar e começar numa das pontas. Então, observa o tamanho do teu trabalho e mede o fio que vai ser usado ali, dando uma boa sobra para que ele não fique em uma emenda no meio. Não pode ser feito emenda no meio.
Terminei com 7 pontos bordados na vertical. Começo agora usando a cor lilás mesclado. Da mesma forma que foi bordado a parte de cá, pego um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Um fio comprido. O fio mescla, às vezes ele está mesclado em cor lilazinho, às vezes ele está em branco. Então ele vai dar um toque bem diferente aqui. E da mesma forma que o lilás, chegando em cima, viro o trabalho e começo a bordar ao contrário. E aqui o nosso trabalho. Ainda não terminei todo ele, mas eu queria mostrar o efeito que dá. Entre fazer uma lista simples, quase sem graça, porque a tonalidade não agrada, pelo menos o meu gosto, ela não está combinando muito bem, mas depois que foi feito esse bordado na vertical, fica um trabalho como se fosse um tecido rústico, um tecido em lã, tecido de lã em metro, rústico. Ficam esses detalhes muito bonitos, formando um xadrez. Eu achei esse efeito sensacional. Para fazer num casaco, porque ele fica a malha um pouco mais firme, ela não é tão maleável, ela fica mais pesada por causa desses bordados todos que são dados em cada ponto que sobe. Então, ele fica uma malha mais pesada. Para um casaco, ou uma blusa aberta, ou mesmo uma saia. Imagina uma saia desse tipo de trabalho. Uma saia curta, uma saia mini, ficaria um sucesso, faria um charme bem grande. É um trabalho demoradinho, mas também o resultado eu acho que compensa. Nossa ideia para hoje, então, é esse tipo de bordado aqui, para dar uma cara nova para listas. Certo? Nosso abraço para hoje vai para Silvia Almerinda, Maria Messias, Carolina Aparecida, Gesserli Shirley, Beatriz Jacques, Leonor Moreno, Rosimeire Lucena, Márcia Pinheiro, Marijane, Madame Khadija, Priscila Barense, Sônia Ruiz, Clara Maria de Gerone, Alejandra Agueiro. Acredito que seja esse o sobrenome dela, se não for, me perdoe a pronúncia. Ela é de São Luís, na Argentina. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!